O Hora News volta agora com as notícias aqui do Espírito Santo e esses são os destaques de hoje. Moradores de Bento Ferreira reclamam dos assaltos. Nem os sistemas de segurança inibem os bandidos. Presa a quadrilha que pode ter envolvimento na morte de um empresário em Cachoeiro de Itapemirim. Agora é lei. Escolas do estado só podem vender alimentos saudáveis nas cantinas. Tudo para evitar obesidade infantil. E os gols do final de semana pelos campeonatos estaduais. Nós mostramos na semana passada aqui no Hora News o problema dos usuários de crack em Bento Ferreira, Vitória. E segundo os moradores, depois que o bairro passou a ser ponto de venda e uso de drogas, os roubos e furtos aumentaram muito. Grades, câmeras, cercas elétricas, nada disso tem inibido a ação dos bandidos. Era 10h30 da manhã quando esse carro Peugeot foi arrombado em uma rua movimentada de Bento Ferreira, em Vitória. Repare que um veículo branco para atrás dele. Um jovem sai, se aproxima e analisa o carro. Volta para onde estava o comparsa. Eles conversam por cerca de 2 minutos. Depois sai do carro e volta para arrombar. Quebram o vidro e levam alguns acessórios do veículo. Os bandidos passaram 15 minutos no local agindo naturalmente. Toda a ação foi flagrada pelas câmeras de vídeo monitoramento da Record News. O caso aconteceu na semana passada. O dono do carro, que trabalha na região, ficou revoltado. Eu sou um cara honesto, sempre trabalhei, nunca fiz mal a ninguém, ganho meu dinheiro com muito suor para chegar um safado, um bandido safado e vir tentar roubar o que é meu? Por todo canto do bairro tem sempre alguém com uma história para contar. Há um mês, esse escritório de construção civil foi arrombado. Bandidos entraram de madrugada e levaram quase todos os equipamentos. Quando foram dar conta dos estragos, viram que tinha sido levados alguns notebooks, impressora, alguns armários foram arrombados, acho que na busca por dinheiro, e a grade, portão também foi arrombado. Fizeram a festa. Fizeram a festa. E nem é preciso andar muito pelas ruas do bairro para encontrarmos quem já foi vítima de roubos e assaltos aqui em Bento Ferreira. Com a violência chegando cada vez mais perto de casa, os moradores estão com medo. Há uma semana, seu Alberto deu de cara com um ladrão no quintal de casa. Quando eu gritei com ele, ele ainda abusou, riu da minha cara. Quis dizer, já estou voltando para pegar de novo. E fora os vizinhos que foram assaltados aqui do lado, meus vizinhos. Na casa ao lado, o ladrão arrombou o portão eletrônico. Este salão de beleza foi arrombado 2 vezes na mesma semana. Bandidos entraram no estabelecimento e levaram quase todos os objetos. Um prejuízo de R$8.000. A proprietária trabalha com medo. Isso aqui, depois de 18 horas, a gente tem medo de ficar. A gente trabalhava até as 10, 11 horas. Hoje a gente já não fica mais. Deu 18 horas. Antes disso, até se não tiver ninguém, eu vou me embora. Para se proteger dos bandidos, muitos investiram em segurança. Grades, cadeados, cerca elétrica, alarmes. Seria para dar mais tranquilidade ao morador. E mesmo assim, o bandido continua audacioso. Bento Ferreira está um caos. Está perigoso mesmo, para tudo quanto é lado. Já chamaram a polícia? Já chamamos, você vê o tempo que está aqui, não passa uma polícia. E dizem que passa a polícia toda noite, todo dia. Pois é, em nota, a Polícia Militar disse que o comando da 1ª Companhia do 1º Batalhão está à disposição dos moradores para discutir sobre a segurança no local. Reuniões acontecem mensalmente entre a polícia e a comunidade e que todos estão convidados a participar. Disse ainda que denúncias podem ser feitas pelo Disque Denúncia, o número é 181 e você não precisa se identificar. Morreu na manhã de hoje um dos frentistas feridos durante uma explosão de um carro em um posto de gasolina em Vila Velha na semana passada. Os frentistas tentavam tirar a gasolina do tanque quando houve um acidente. A Secretaria de Estado da Saúde informou ainda que o outro frentista ferido e um ocupante do carro continuam internados. Um deles permanece em estado grave. Eles estão internados no Hospital Jaime dos Santos Neves, na Serra. Virou lei e agora as escolas de educação infantil e de ensino fundamental e médio estão obrigadas a vender apenas alimentos saudáveis nas cantinas. A regra vale tanto para a rede pública quanto para a particular.
No refeitório dessa creche, o que não faltam são figurinhas. Tem princesa, cabelos estilosos e criança com vocação para repórter. Meu nome é Nicole, quantos anos você tem? Eu tenho 27, e você? 5. Em comum entre eles, além, é claro, da fofura, a boa alimentação. Aqui na escola, nada de bala, goma de mascar, pirulito ou biscoito recheado. A Nicole e a Yasmin, essas duas gracinhas, sabem bem o que tem que comer. Arroz com feijão, carne com arroz e arroz doce. Mas elas não escondem que fora da sala de aula, gostam de umas guloseimas. Eu adoro biscoito. Você gosta de suco? Eu gosto de suco Eu gosto de suco Acerola. Isso! Goiaba. Isso! Manga. Sim! Agora você gosta de... Fala a verdade pra mim, você gosta de bala? Gosto! Pirulito? Verdade! Sorvete? Sim! A nutricionista da creche explica que o excesso de comidas industrializadas e doces pode ter graves consequências no futuro. Se houver substituição das refeições tradicionais por lanchinhos rápidos, cheios de sal, açúcar e gordura, aí o prejuízo para o crescimento e desenvolvimento é imenso. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a previsão para 2025 é que hajam 2,3 bilhões de pessoas com sobrepeso em todo o mundo e outros 700 milhões de obesos. Os números não são mesmo nada bons. Na região sudeste, 38,8% das crianças entre 5 e 9 anos estão com excesso de peso. Na faixa entre 10 e 19 anos, a incidência de sobrepeso é menor, de 22,8%. No entanto, entre os adultos, esse número chega a 50%. Se a alimentação das crianças é baseada em produtos industrializados, com certeza o crescimento, o desenvolvimento e a saúde no futuro fica comprometido. Nessa escola particular, alguns salgados e biscoitos estão à disposição, mas só para os alunos mais velhos. Para os pequenos, o lanche é padronizado e para lá de saudável. Nós temos a opção do lanche saudável, que é um lanche que a família pode contratar diretamente com a escola e todos os dias é servido um lanche diferente, balanceado, formulado pela nossa nutricionista. E para aqueles que preferem, podem trazer de casa, desde que dentro das normas, né? Alguns produtos nós pedimos aos pais que não mandem. É cuidando da saúde desde pequeno, como a Yasmin e a Nicole, que se cresce saudável, feliz e cheio de carinho para dar. Na terça-feira, o tempo será com sol entre nuvens. Na metade norte capixaba, chove de forma esparsa em alguns momentos do dia. Apenas a região serrana tem chance de pancadas de chuva a partir da tarde. Já as demais áreas seguem com sol e sem chuva. Veja as temperaturas. No domingo haverá duas manifestações, uma a favor da presidente Dilma Rousseff, outra pedindo o impeachment da presidente. Esse é o tema da nossa enquete da semana e nós queremos saber a sua opinião. Você pretende participar de um dos movimentos? Não participarei? Sim. Em defesa da presidente? Sim. Pró-impeachment? Vote, participe. O nosso site é o simnoticias.com.br. Agora vamos às notícias do Espírito Santo em Brasília. A Record News acompanha os trabalhos da bancada capixaba no Congresso Nacional. Pois é, a presidente Dilma Rousseff vem sendo muito criticada por ter usado o avião presidencial para visitar o ex-presidente Lula depois do depoimento dele à Polícia Federal. O senador Ricardo Ferraz falou sobre o assunto. Eu acho que a presidente Dilma poderia ter feito essa visita até no mesmo dia, se desejasse.
mas não deveria ter utilizado do avião público para poder fazer uma visita como essa de ordem privada. Portanto, mais uma vez, o que nós estamos assistindo é absoluta inversão de valores. Ela que pegasse um avião, que pagasse a sua passagem e fosse visitar quem quer que seja, mas se prevalecer da estrutura pública para fazer uma coisa de interesse pessoal, eu acho que é lamentável, até porque nós temos assistido aí, Brasil afora, que existem calamidades e problemas e a presidente não vai. E num momento como esse, ela se serve da estrutura pública para poder cumprir uma agenda, cumprir um objetivo estritamente partidário. E agora as notícias do sul do estado. Ramon Barros, boa noite. Parece que a polícia prendeu uma quadrilha especializada em roubos por aí? Olá, Adriana, boa noite para você também e para todos que nos assistem. Vamos falar da Operação Malote. Uma quadrilha especializada em roubos na região sul do estado foi desarticulada pela polícia em Cachoeiro. Entre os crimes, o assassinato do empresário Roberto Missi em julho do ano passado. A coletiva foi realizada agora há pouco na Associação Comercial da cidade. A Polícia Civil de Cachoeiro de Itapemirim apresentou os suspeitos de pertencerem a uma quadrilha especializada em roubos na região sul do Espírito Santo. A Operação Malote investiga há mais de 8 meses cada um dos integrantes. No decorrer das investigações, conseguimos identificar os autores que estão sendo hoje apresentados aqui. As investigações apontam como autores, estão sendo apresentados hoje aqui na sociedade. Alguns têm passagens e alguns ainda não tinham passagem. Estão presos preventivamente, vão ficar à disposição da justiça. A quadrilha era comandada por Alex do Nascimento Duarte, de 31 anos, vulgo Coquinho. São suspeitos de envolvimento Renan Roger, de 19 anos, e André do Nascimento Duarte, irmão de Coquinho. Eles são acusados de vários roubos a empresas. Eles tiveram informações de ex-funcionários sobre os detalhes. Com isso, planejavam as ações. Em um dos crimes, o empresário Roberto Missi foi morto dentro de sua própria loja, durante o pagamento dos funcionários. Rafael de Souza Lucas, de 22 anos, e Emanuel Campos Neri, de 26, teriam tramado o assalto no dia 7 de julho de 2015. O autor dos disparos que vitimou Roberto negou a autoria do crime. Passei por um perrengue aí 3 dias dentro daquele negócio lá de cão lá, eu sou inocente, rapaz. Você não participou desse assalto? Nada a ver com isso, nada a ver com isso. O ex-funcionário do empresário assassinado disse que foi forçado a dar as informações. O rapaz estava armado, foi abordado. Você sabia do dito pagamento? Não, eu sabia, eu trabalhava lá. Aí você passou porque você foi obrigado. O rapaz estava armado, senhor. Na situação todo mundo ia falar. Para a família, um pequeno alívio para a dor da morte do empresário. Eu não quero o mal de ninguém, nunca quis. Mas meu pai foi morto de uma forma muito cruel e muito injusta. Eu só quero que a justiça continue sendo feita e eles fiquem presos, principalmente o meu ex-funcionário que trabalhou lá. Meu pai pagava o salário dele em dia, era um ótimo patrão e mesmo assim ele fez o que ele fez. Os 5 acusados serão indiciados por vários crimes. Latrocínio, organização criminosa e roubo. Aí são 3 roubos identificados, fora o latrocínio da loja Mestiça. A Polícia Civil diz que a quadrilha não se utilizava de nenhuma tecnologia para se comunicar, o que dificultou a solução dos crimes. Qualquer informação de novas vítimas pode ser passada pelo Disque Denúncia. Bom, Adriana, por hoje é só. Voltamos à Vitória com você. Uma boa noite e até amanhã. Obrigada, Ramon. Boa noite para você também. A seguir, os gols do final de semana pelos campeonatos estaduais. A gente volta já. Final de semana foi aí de muitos gols pelos campeonatos estaduais e o Flávio Simões mostra tudo pra gente agora. Boa noite, Flávio. Boa noite, Adriana. Nós vamos começando com um giro rápido pelo Campeonato Carioca. Neste final de semana, os 4 grandes do Rio de Janeiro saíram de campo com vitória. O Flamengo foi lá e venceu pelo placar de 3-1. Por este mesmo placar, o Vasco da Gama despachou o Bom Sucesso, que jogou em casa.
O Botafogo segue com sua boa campanha, venceu o Boa Vista, o placar foi 1-0. E o Fluminense conseguiu lá uma vitória neste final de semana. O tricolor carioca venceu o América por 1-0. Agora pelo Campeonato Mineiro, o Cruzeiro venceu a Caldense por 1-0, placar apertado, e o Galo goleou a Tombense por 4-1. Já pelo Paulista, o Palmeiras foi lá e deu uma goleada no Capivariano, 4-1. E no clássico da rodada, o Santos desbancou o Corinthians. O placar foi 2-0, 2 gols de Ricardo Oliveira. Vamos ver os gols da rodada, começando pela derrota corintiana. Vai lá. Logo nos primeiros minutos, Renato achou espaço na zaga corintiana e lançou para Lucas Lima. O camisa 20 cruzou para Serginho finalizar. Cássio defendeu. No rebote, Ricardo Oliveira abriu o placar. Na segunda etapa, o Corinthians voltou pressionando a equipe do Peixe e levou perigo à área santista várias vezes. Já no finalzinho da partida, Gabriel teve sua chance. Em cruzamento de Ricardo Oliveira, o camisa 10 mandou para a área, mas a bola foi para fora. E foi o próprio Ricardo Oliveira quem decidiu a partida. Paulinho roubou a bola no meio de campo e lançou para o camisa 9. Com facilidade, o atacante driblou Iago, que ficou no chão. Cássio saiu fechando o ângulo, mas Ricardo Oliveira finalizou por cobertura. Final, Santos 2, Corinthians 0. O primeiro gol saiu logo aos 6 minutos, numa parceria argentina. Cristaldo, um dos melhores em campo, tocou para Alione bater firme. O Palmeiras dominava o time de Capivari até levar um susto. A defesa dormiu e Rodolfo empatou. Mas logo depois, tudo voltou ao normal após o gol do zagueiro Thiago Martins. No segundo tempo, só deu Palmeiras. Aos 3 minutos, a bola bateu no braço de Maguinho. O juiz marcou pênalti. E Cristaldo, o xodó da torcida palmeirense, fez o terceiro. Ainda deu tempo do Alexandro, que entrou na etapa final, fazer o dele. E ficou assim, Palmeiras 4, Capivariano 1. Para matar a saudade de balançar as redes, Robinho não quis saber de economia. Fez 3 gols na vitória do Atlético Mineiro contra o Tombense por 4-1. Alisson estava impedido, mas a arbitragem confirmou o gol. E assim, o Cruzeiro derrotou a Caldense. Tudo começou bem para o São Paulo, golaço de Paulo Henrique Ganso. Mas aí a defesa do tricolor colaborou de todo jeito com o adversário. Virada do São Bernardo, 3-1. Foi um placar apertado. Fernandes, aos 45 do segundo tempo, deu a vitória ao Botafogo contra o Boa Vista. Magno Alves fez o gol da vitória contra o América e garantiu a classificação do Fluminense para a segunda fase do Campeonato Carioca. Na vitória do Vasco por 3-1 contra o Bom Sucesso, destaque para esse gol bonito de Nenê. Felipe Viseu marcou 2 vezes e ajudou o Flamengo a derrotar o Bangu também por 3-1. É isso aí, Adriana, para você e para os nossos telespectadores, uma excelente semana e até segunda que vem, se Deus quiser. Obrigada, Flávio. Bom, Hora News termina aqui. Mais notícias você acompanha no nosso portal sinoticias.com.br. Uma excelente noite para você. Record News, a líder em notícias.